Este é mais um vídeo no qual eu estou denunciando um esquema de laboratórios que fraudam laudos de DNA. Eu tenho um processo aqui em Brasília que foi aberto em 2010 e pedi para que fosse feito um exame de DNA, sendo que o primeiro exame ele foi feito em 1995 e quem financiou o teste foi a pessoa no qual eu estou pedindo à justiça para que seja chamada, para que seja feito o teste do DNA, que é Sansão Campos Pereira, que mora na Avenida Atlântica, apartamento 801, número 2350, edifício Jaraguá, Copacabana. Esse processo ele está tendo inúmeros problemas, conforme eu venho denunciando em vários vídeos que eu publiquei na internet. Ele vem ocorrendo problema desde a defensoria até os dias atuais. Eu estou acusando o padrasto e a madrasta, que é José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas, que mora na rua Cândido Pessoa, 550, Olinda, Bairro Novo, perto do Compre Bem, uma rua paralela à Avenida Getúlio Vargas, de sequestro. Inclusive me registraram com um nome diferente, que provavelmente, porque para eu ser registrado com outro nome, deve ter uma certidão de óbito que deve estar em João Pessoa, de nome Paulo Henrique Campos Pereira. Eu alego que nasci em 19 de abril de 64 e que fui sequestrado pelo José Jorge de Seixas, professor da Universidade Federal de Pernambuco, aí em Recife, na cidade universitária. Então eu quero que todos saibam dessa verdadeira sacanagem e dos laboratórios que foram envolvidos e fraudaram o laudo do DNA e que eu estou denunciando na promotoria e na procuradoria e não venham tendo sucesso. E agora eu estou na segunda instância. Quando eu estava em Recife me recuperando da saúde em 2008, a residência era uma verdadeira zona, um verdadeiro prostíbulo. O José Jorge de Seixas é pedófilo e Carmen de Seixas tem um amante. E o pessoal costumava pular a residência lá de madrugada. Então, pessoas que invadem a residência de madrugada é porque, no mínimo, está querendo bala. Então, quero também fazer com que, principalmente o pessoal de Curitiba, lá do Paraná, que conhece muito ele, porque ele é do departamento de cartografia, que eu estou acusando ele de sequestro. Ele já recebeu muito dinheiro do Sansão Campos Pereira. Inclusive, quando eu passei 3 anos na Europa, o Iocanaan Campos Pereira, que é irmão do Sansão, esteve lá na Holanda para levar dinheiro. Falo também no processo que o José Jorge de Seixas, ele me obrigou a assinar um documento em branco, no qual gerou a venda de um apartamento em Copacabana. Na minha situação, existe um testamento que está em Niterói, tem propriedades que tem na Avenida Atlântica, tem dinheiro na Caixa Econômica, tem dinheiro fora do país, na Suíça, tem uma causa de ação trabalhista já ganha do Sansão, no qual ele ainda não recebeu nada. E na época que eu cheguei a morar com eles lá no Rio, porque eu comecei a ir lá no Rio em 1988 e fiquei mais ou menos até o ano 2000, sendo que eu passava uma temporada, depois saía, porque eu estava fazendo curso de agronomia em Minas. Alego que sou produto de incesto, no qual incesto é o seguinte, é quando o irmão come a irmã. Não sei se foi estupro, que não me interessa, o que eu quero resolver é meu problema.
Alego que minha mãe é Raimunda Branca Campos Pereira e o pai biológico ainda está vivo, é Sansão Campos Pereira. E aí, Sansão? Não está me reconhecendo não, seu travesti? Eu quero que você coloque um advogado para se defender. Você até hoje ainda está se defendendo. E recentemente eu pedi ao juiz para que você fosse intimado para fazer o teste do DNA e ele não aceitou. Então, quero que você saiba o seguinte, que eu estou indo pela justiça e ainda tem várias fases. E eu vou insistir que você faça o exame do DNA. Inclusive, o Eduardo Campos Pereira, que está aí em Ipanema, se ele estiver me ouvindo, é bom ficar bem esperto, porque esse negócio não vai terminar bem não, viu? Dando continuidade à gravação, eu vou citar o nome das pessoas que está envolvido no laudo do teste do DNA. Quando foi feito o primeiro teste do DNA em 1995, quem deu o laudo, que não foi feito judicialmente, foi Sérgio Danilo Pena. O CRM dele é 14894 e o laboratório, a matriz fica lá em Belo Horizonte, sendo que as amostras foram coletadas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, perto da residência onde Sansão está. A outra situação foi aqui em Brasília, que o juiz, depois da apelação e de inúmeros problemas, então eu resolvi apelar e o relator Fernando Habib, o revisor Assis Camanho e o vogal Cruz Macedo resolveu dar favorável para que fosse feito o teste do DNA. Então o processo voltou para o fórum e o juiz Matheus Santarelli pediu para que o exame fosse feito no IML. Como eu quis dar celeridade ao processo, então eu resolvi escolher um laboratório que estava vinculado ao Tribunal de Justiça, que deveria ser honesto e ético, não vagabundos. E quem deu o laudo na ocasião foi o Dario Glataplaglia, o CREA dele é 8154 e o Mário Elias Ferreira, e o CREA dele é 6153. O laboratório deles fica aqui no Conjunto Nacional, no 6º andar. E quem fez o trâmite de todo a coleta da amostra foi o laboratorista André, que teve uma vez que ele andou me perseguindo aqui no posto, no Eixinho, na Asa Norte, na 111. O posto Ipiranga. Então, eu estou falando dessas coisas porque o pessoal está achando que vai me intimidar e eu não vou ficar calado de jeito nenhum. E comigo não tem esse negócio de segredo de justiça, porque na realidade o que eles querem com esse segredo de justiça é que eu fique calado, não denuncie o que está ocorrendo e as coisas caminhem do jeito que o Ministério Público quer e o Fórum, a segunda vara de família, também quer. Então, esses foram os dois laboratórios que fraudaram o exame do DNA, no qual eu alego que sou produto de incesto. E os motivos, no qual eu já falei, acabei de falar, que envolve dinheiro, que eu citei várias situações logo no início do vídeo. Existe outro laboratório, outro processo que eu registrei, uma pessoa que pensando que era minha filha, que é Marina Passos Seixas, que para mim é outra vagabunda, é igual a mãe, porque eu já falei quem é o pai dela, é Marcos, é o cunhado da genitora. A Marina Passos Seixas e a genitora Gessileia Aparecida Passos, ela mora na Avenida Sabino Lustosa, número 94, Lavras, Minas Gerais. Então isso é para que todo mundo aí de Lavras saiba, e até mesmo nos diversos sites que eu estou divulgando, para as pessoas que têm interesse, porque
Para pessoas que querem fazer teste do DNA que envolvam dinheiro, eu não recomendo nenhum desses dois laboratórios que eu acabei de citar, que é o FGenes e o Hereditas. O FGenes em Belo Horizonte e o Hereditas aqui no Conjunto Nacional em Brasília. E um laboratório que foi feito o teste do DNA, no qual eu arquei com as despesas também, é o Hermes Pardini. E quem assinou o laudo foi Vitor Cavalcante. Então, todos esses três geneticistas não têm ética nenhuma. Todos esses três laudos eles foram fraudados. Eu resolvi denunciar para vários promotores, que eu tenho o nome dele aqui, e existem outros promotores que eu não consegui falar pessoalmente. Então, existe o Rodolfo Cunha Salles, que é promotor, que eu falei tudo isso e não quis acatar minha denúncia. Tem doutor de aulas, que é procurador, que fez altos elogios, que está lá no processo, que é uma verdadeira mentira. Tem a doutora Mariana, que sua assistente lá do judiciário, ela disse que ela ia concordar em fazer o exame do DNA. E quando eu fui ver o processo, estava justamente ao contrário. Eu não consegui falar com essa promotora. Consegui falar com o promotor Paulo Benedito de Freitas Júnior, que também não deu a mínima, ouviu, mas não falou nada. E falei com o doutor Ventuval Martins Vasconcelos. Falei toda a situação, nenhum deles acatou minha denúncia. E existe queixa minha na ouvidoria do Ministério Público. Também resolvi denunciar lá na Polícia Civil, aqui na 5ª Delegacia de Polícia, porque já que os promotores e procuradores não quiseram acatar minha denúncia, então eu resolvi pedir para ser aberto um inquérito policial, que foi mandado para o Ministério Público, para a 12ª Vara Criminal, no qual eu falei com a promotora, e ela enviou o pedido para o juiz Arnold, e recentemente eu anexei as queixas que tinha no Ministério Público, e resolvi também falar com relação à última procuradora que resolveu me atender depois de eu ter escrito um documento ao juiz da 6ª Vara Criminal. Eu não sei se alguém lá passou o telefone para o Ministério Público dizendo que eu fiz uma queixa por escrito, porque quando eu tive lá na 4ª Procuradoria da Vara de Família, disseram que ela já tinha dado o parecer, sendo que os promotores só fazem da ciência. E o que eu procuro fazer é falar de todos os problemas que houve no meu processo e os laboratórios que estão envolvidos na fraude. Então, depois de 2 dias, a assistente dela telefonou e marcaram uma reunião comigo. Então, marcou lá na sala dela, de 2 horas, na quarta-feira agora. Eu tive lá. Aí quem estava lá, vou dizer como era quem estava na sala. Era assistente dela, Rosidei. Então, para Rosidei, eu não dei nada e não vou dar nada. Estava o assistente dela também, Daniel. Deus não decide, quem decide sou eu. Vocês não vão decidir por mim de jeito nenhum. Tinha a promotora Catier, que eu falei os problemas com ela. E sempre quando eu vou no Ministério Público tem uma situação que não vinha ocorrendo antes, que era carro da polícia. Eu não sei se o pessoal lá está meio assustado, porque eu estou fazendo muita pressão. Inclusive eu denunciei todos esses fatos na Polícia Federal também. E tinha um segurança lá que eu nunca tinha visto ele no Ministério Público, que para mim deram uma farda para ele, né? Porque dentro do Ministério Público tem os seguranças que rondam o prédio. Aí para mim ele era um policial, o PM, que eles resolveram chamar, e provavelmente a promotora
a procuradora resolveu gravar o que foi dito. Inclusive eu falei para ela que, e falo sempre para todos eles, que se quiserem gravar, pode colocar o gravador bem perto de mim, que eu falo tudo e se redige um documento e eu assino. Então o que eu vejo é que as pessoas querem retardar o processo, e esse é mais um motivo do porquê eu estar falando isso. Então a procuradora pediu, o processo estava no Tribunal de Justiça com o relator Fernando Habib, que resolveu encaminhar ao Ministério Público na Procuradoria. E a Procuradoria resolveu chamar mais uma vez uma pessoa que eu citei que poderia ser meu possível irmão, além do outro que está em Ipanema, que é o Eduardo, e o que está aqui em Brasília, o Zé Henrique, pediu para que José Guilherme de Seixas Júnior, porque meu nome é José Jorge de Seixas Júnior, fosse intimado mais uma vez, porque a curadora dele falou que não tinha interesse em fazer o teste do DNA. Então, isso é mais uma manobra do Ministério Público para querer retardar o processo, porque a curadora dele já falou que não tinha nenhum interesse em fazer o teste do DNA. E quem eu quero que seja feito o teste do DNA é o Sansão Campos Pereira, o travestis, safado, que ajuda todo mundo aí no Rio, rega de dinheiro esse bando de vagabundo, parasita e carrapato. E eu estou aqui numa situação que eu estou querendo resolver essa situação por definitivo e ninguém está me ajudando. Então, eu estou querendo fazer um documento para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho do Ministério Público, falando toda essa situação que está ocorrendo no meu processo. Porque eu não vou ficar calado de jeito nenhum, porque isso é uma verdadeira injustiça e sempre estou querendo atrasar meu processo. Inclusive, vou ver se consigo encaminhar um documento para o relator, no qual foi o mesmo relator da primeira apelação, que foi favorável a que fosse feito um novo teste do DNA, falando dessa situação que houve, que a procuradora Catier pediu para que o processo retornasse ao fórum, para que o defensor intimasse essa pessoa que eu acabei de falar no Rio, que vai demorar no mínimo 4 meses, mesmo que não houvesse o recesso no judiciário. Então, o que eu quero fazer com esse vídeo é que as pessoas tomem ciência do que está acontecendo e do que ocorre na justiça. Se você não ficar em cima, o pessoal acaba com você. E que, se você quiser fazer um teste do DNA, não faça em laboratórios particulares, faça no IML, porque laboratórios particulares, eles recebem propina e até que se resolva a situação, demora muito tempo. Então eu vou finalizar aqui esse vídeo novamente e vou retornar mais na frente falando sobre os problemas, se houver algum problema ou não, e que eu não vou ficar calado de jeito nenhum. Por que eu vou ficar calado? Para acobertar um bando de vagabundo aí que está pintando e bordando nesse processo, tanto aqui de Brasília como lá em Minas. Então, vou finalizar esse vídeo porque ele já está com quase 19 minutos e futuramente vou divulgar outros vídeos.